Experimentos de Morgan. O que é o gene? Até 1920, se alguém perguntasse para um cientista do que era feito um gene, ou até mesmo onde ele se situava na célula, haviam poucas respostas realmente satisfatórias. Mas a caixa preta da genética foi aberta por um cientista que trabalhava com um organismo que ninguém esperava tal contribuição. William Bateson, lá em 1907, foi para os Estados Unidos dar algumas palestras sobre as descobertas de Mendel. E ele passou em Nova York para se encontrar com um biólogo. Mas Bateson não se deu por impressionado. Ele dizia que o cara era cabeça dura, ativo e propenso a fazer barulho. Thomas Hunt Morgan, o tal biólogo. Era um cara barulhento, ativo e excêntrico e era professor de zoologia. Mas ele tinha um interesse maior na embriologia. A dúvida de Morgan parecia simples. Como um organismo surge de uma única célula? No comecinho, Morgan resistiu à teoria de Mendel. Daí que veio o comentário de Bateson sobre ele ser cabeça dura. Mas Morgan logo se deu por convencido, já que era praticamente impossível argumentar com a tabela de dados que acompanhava Bateson. Ainda assim, Morgan queria coisas mais específicas. Ele queria descobrir a base física da hereditariedade, onde os genes poderiam ser encontrados dentro da célula. Essa ideia de que o gene está dentro dos cromossomos não era nova. Lá em 1890, Theodore Boveri já havia sugerido essa mesma hipótese. Um pouco mais tarde, em 1902, Walter Sutton, enquanto estudava cromossomos de gafanhotos, também sugeriu a mesma hipótese. E só mais tarde, em 1905, Nery Stevens fez a grande descoberta enquanto estudava bichos da farinha. Stevens estudava esses bichinhos e ela conseguiu mostrar que a masculinidade das larvas se determinava por um único fator, o cromossomo Y, e só estava presente nos embriões masculinos e nunca nos femininos. Com a ideia já fixa de que o gene residia no cromossomo, Morgan passou então a buscar como era a estrutura, como era a arquitetura lá dentro, como os genes se organizavam. Bom, Morgan começou a estudar um novo organismo modelo, a mosca das frutas. Lá por volta de 1905, ele começou a criar esses insetos e um ano depois ele estava criando larvas a milhares. Garrafas com frutas podres, pencas de banana pendurada ao teto e ficava um cheiro absurdo. Os alunos chamavam aquele laboratório de sala das moscas. O local tinha mais ou menos o mesmo formato e tamanho do Jardim de Mendel, e com o tempo o lugar se tornaria tão icônico quanto aquele na história da genética. Morgan passou a estudar, assim como Mendel, as características hereditárias, as variantes visíveis que a gente pode ver ao longo das gerações. Lá no começo de 1900, o Morgan tinha visitado o jardim de um amigo, e ele reparou como existiam diferentes tipos de plantas, até mesmo aquelas plantas mutantes. Ele perguntou se o mesmo poderia acontecer com as moscas. Ao observar, ele notou que havia moscas com variedades de características. Moscas de olhos vermelhos, olhos brancos, corpo negro, pelugem no corpo, asas compridas e etc. 3 jovens se juntaram ao Morgan em Nova York para o estudo: o Alfred Sturtevant, o Calvin Bridges e o Herman Muller. E passaram então a cruzar diferentes tipos de moscas e anotar em detalhes a cor dos olhos, do corpo, como era a asa e etc. Quando Morgan examinou aqueles cruzamentos, tabulados em dezenas de cadernos, encontrou um padrão surpreendente. Alguns genes agiam como se fossem ligados uns aos outros. Os genes responsáveis por criar olhos brancos, por exemplo, eram sempre ligados ao sexo masculino. E por mais que o Morgan cruzasse suas moscas, só machos nasciam com os olhos brancos. Então, de uma maneira análoga, o gene para a cor preta apresentava-se ligado ao gene que especificava a forma da asa. Então, Morgan ele havia descoberto uma importante modificação às leis de Mendel. Os genes não viviam separados, eles andavam em grupo.
E essa constatação levou o Morgan a formular uma teoria da ligação gênica, que os genes não eram entidades isoladas, mas sim organizados fisicamente ao longo dos cromossomos. E essa descoberta marcou uma ruptura conceitual com a visão mendeliana original, pois demonstrou que a herança genética não era sempre um evento aleatório independente. A materialidade dos genes foi assim, então, definitivamente estabelecida. E se os genes estavam organizados em sequência nos cromossomos, um novo problema surgia, entre aspas. Como explicar a variabilidade genética observada? O Morgan encontrou a resposta ao observar que, ocasionalmente, os genes que normalmente eram herdados juntos se separavam, gerando combinações inesperadas de características. E esse fenômeno, que ele denominou crossing over, ou permutação gênica, indicava que segmentos dos cromossomos podiam trocar de posição durante a formação dos gametas. E essa descoberta teve implicações profundas. Ela não apenas explicava a recombinação genética, mas também estabelecia um método para mapear a localização dos genes nos cromossomos. O Alfred Sturtevant, um dos alunos do Morgan, percebeu que a frequência de permutação entre os dois genes era proporcional à distância entre eles no cromossomo. E isso levou à criação dos primeiros mapas genéticos, que representavam a disposição espacial dos genes ao longo dos cromossomos.